sistema respiratório tem várias funções importantes. A troca gasosa e o transporte de ar são os principais. O sistema respiratório ele leva tanto o ar rico em oxigênio para os pulmões e o ar rico em gás carbônico para ser exalado para o meio externo. Além da troca gasosa e o transporte de ar, o sistema respiratório tem como função a comunicação na emissão de sons e feromônios. Os feromônios, eles são substâncias químicas secretadas pelo animal que permite a sua comunicação com outros indivíduos da mesma espécie. Outra função do sistema respiratório é a termorregulação. E principalmente se vê isso em pequenos animais. Os pequenos animais, eles perdem calor nem tanto pelas glândulas sudoríparas, mas mais pelo ar quente. Vai, exalando. Ele vai eliminando o ar quente pela cavidade oral e assim diminuindo a temperatura interna do seu corpo. O sistema respiratório ele também auxilia na micção. A micção é o ato de urinar. Ele ajuda no esvaziamento da bexiga. E também vai auxiliar na defecação. São várias as alterações que podem ocorrer no sistema respiratório dos animais. E, infelizmente, esses casos aparecem dia a dia com constância nas clínicas e hospitais veterinários, tais como a rinite alérgica e a rinite microbiana. O complexo respiratório felino, ele é comum, entre os gatos. Então fica comigo que hoje eu vou explicar a vocês o complexo respiratório felino, a rinite alérgica e a rinite microbiana. Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bruna, estudante da Faculdade de Medicina Veterinária e atualmente eu estou cursando o 7º semestre de faculdade. Também, eu faço estágio em um hospital veterinário aqui em São Paulo e trabalho na ala de internação. Também já trabalhei na ala de imagens, ultrassom. Quem faz estágio em clínicas, e hospitais veterinários, com certeza já viu algum animal com algum tipo de alteração no sistema respiratório. E infelizmente isso acontece muito. Mas antes de entrar nas patologias respiratórias de cães e gatos, eu vou falar brevemente aqui sobre as partes do sistema respiratório e também sobre a frequência respiratória. O sistema respiratório ele é dividido em 3 grandes partes. A parte condutora, que é a responsável por levar o gás até os alvéolos. A parte condutora ela é formada pelas narinas, cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Aqui não tem troca gasosa, não ocorre a troca gasosa, ela apenas carrega o ar tanto da região ambiental para os pulmões, tanto dos pulmões para o meio externo. Já a parte respiratória, ela é formada pelos alvéolos pulmonares e pelos pulmões. É nos alvéolos pulmonares que ocorrem as trocas gasosas. A parte do bombeamento é formada pelo diafragma e pelos músculos intercostais e abdominais. Eles auxiliam na expansão e no relaxamento da caixa torácica, favorecendo assim a entrada e a saída do ar. A ventilação ela pode ser dividida em 2 movimentos, a inspiração e a expiração. A inspiração é a entrada do ar para o sistema respiratório e a expiração é quando tem um relaxamento dos músculos da respiração e a saída do ar para o ambiente externo. Existem 2 tipos de respiração, a respiração abdominal e a respiração costal. A respiração abdominal, ela é silenciosa. A respiração costal, que é quando tem um pronunciamento exagerado das costelas. Tanto a respiração abdominal como a respiração costal, elas orientam se há alguma alteração respiratória primária no animal. A frequência respiratória é um parâmetro muito importante. Um animal com uma frequência respiratória aumentada, ele está em taquipneia. E o animal com uma frequência respiratória diminuída, ele está bradipneico.
E essa frequência respiratória varia de acordo com inúmeros fatores. O primeiro fator que eu vou falar aqui é o tamanho corporal. Por exemplo, um pincher, ele tem uma respiração, uma frequência respiratória muito mais elevada do que um cachorro grande, do que um São Bernardo. O São Bernardo, ele tem uma frequência respiratória diminuída, mais baixa, e isso é devido ao tamanho do animal. A idade é outro parâmetro que vai alterar a frequência respiratória. Animais jovens têm a tendência a ter uma respiração mais acelerada e os animais idosos tendem a respirar de forma mais devagar, mais lenta. A realização de exercícios e a excitação, elas promovem o aumento da frequência respiratória, bem como o estresse calórico ambiental. Uma temperatura ambiental alta também vai aumentar a frequência respiratória. A prenhez é uma condição que leva à taquipneia. O grau de enchimento do trato digestório também é. E isso acontece porque pressiona o diafragma. O diafragma pressionado, ele vai pressionar os pulmões. E assim o pulmão, ele fica com menor capacidade de expandir. O estado de saúde do animal é outro fator importante que influencia muito na frequência respiratória. Um exemplo disso, por exemplo, um paciente com cetoacidose, normalmente ele é taquipneico. Em um acidente em coma, um paciente em choque, normalmente ele é bradipneico. Os ciclos respiratórios, eles são contínuos, são suaves e são simétricos. Quando há uma alteração desse ciclo respiratório, isso deve ser pontuado lá na anamnese, lá na hora do que está lá, olhando, pelo veterinário. Respiração profunda, rápida, expirações mais prolongadas, devem ser pontuadas quando estiver acontecendo o exame físico, do animal. Mas eu não vou continuar aqui falando sobre o sistema respiratório, porque este vídeo ele é sobre afecções respiratórias, ou seja, é sobre doenças respiratórias em animais. Agora, caso você quiser estudar ou relembrar o sistema respiratório, eu vou deixar o link aqui do lado e também eu vou deixar embaixo aqui na descrição do vídeo para você assistir depois. Bom, agora eu vou entrar nas principais afecções do sistema respiratório e começando então pela cavidade nasal. A primeira afecção aqui que eu vou explicar é o complexo respiratório felino. O vírus da rinotraqueite felina, o calicivírus e o Chlamydophila felis, esses são os agentes causadores do complexo respiratório felino. Além desses micro-organismos, também tem-se bactérias e micoplasmas, que são outros agentes causadores. A transmissão é aerógena, ou seja, ela transmite através do ar. E os agentes causadores, que foi o que eu falei, eles estão no ar. Então, o animal infectado, ele espirra, tosse e ele elimina a secreção para o ambiente. O outro aspira esses contaminantes, que contêm os micro-organismos causadores do complexo respiratório felino. As características clínicas de um felino com complexo são várias. Febre, espirros, secreção nasal. Inicialmente, essa secreção nasal ela é serosa. Serosa é quando parece água. Mas depois ela pode evoluir para uma secreção mucopurulenta. Conjuntivite recorrente, o animal ele vem com os olhos fechados, remelento, cheio de remela, cheio de crostas nos olhos. E a conjuntivite ela pode levar a úlceras de córnea. Também tem-se a hipersalivação, anorexia, desidratação, estomatites, que são feridas na mucosa oral. Com essas feridas, o animal ele deixa de comer e entra num quadro de anorexia, porque ele sente dor ao comer, então ele não consegue comer. O agravamento acontece caso o complexo respiratório felino evoluir para pneumonias e poliartrites. Poliartrite é o nome que se dá a qualquer tipo de artrite que acontece em 5 ou mais articulações no animal. O diagnóstico é clínico, o veterinário vê o animal com as características dessa patologia e vê o histórico, se ele não foi vacinado. Mas também pode-se fazer os exames laboratoriais, como raspados conjuntivais e swabs faríngeos, e assim envia para o laboratório para a realização do isolamento, caso de bactéria, e de sorologia, no caso de vírus.
Essa doença normalmente é autolimitante. Ele dura em torno de 5 a 7 dias e normalmente, do mesmo jeito que veio, ele vai embora. O tratamento é feito com hidratação e com uma boa nutrição. Com descongestionantes nasais, onde é utilizado o soro fisiológico e onde é feita uma lavagem do conduto nasal. Em casos mais graves, aí tem que ser usados antibióticos. Ampicilina, amoxicilina, doxiciclina e azitromicina. São ótimos antibióticos e têm uma boa ação para o sistema respiratório. Tem vacina, também para o complexo. Então, por isso é interessante sempre dar uma olhada na caderneta de vacinas daquele animal. É importante a prevenção com o uso da vacina para essa patologia. Então, deve tratar o animal e depois de tratado tudo, tem que vacinar, tá? Agora, uma outra alteração que há no sistema respiratório é a rinite. E a rinite, ela é dividida em dois grupos, a microbiana e a alérgica. A rinite microbiana, ela é causada principalmente por bactérias, como a Bordetella bronquiseptica, que tem mais importância no cão do que no gato. E é de caráter secundário, ou seja, pode ter uma infecção secundária no plano nasal e ter essa contaminação bacteriana. O diagnóstico ele é feito através da secreção nasal mucopurulenta. Se tem contaminação bacteriana, tem que tratar com o quê? Com antibiótico. É importante, fazer um antibiograma e ver qual é o melhor antibiótico para fazer o tratamento. Mas se o tutor não consegue pagar por esse exame, há ótimos antibióticos para a rinite microbiana. Amoxiciclina, trimetoprim, clindamicina, doxiciclina. Agora a rinite alérgica ela acontece mais nos gatos em relação aos cães. A rinite alérgica tem como causa a atopia, então tem como característica a secreção nasal e ocular serosa. E isso é provocado por alérgenos que podem ser de origem alimentar ou pelo ar. Através da secreção, dá para diferenciar a rinite alérgica da rinite microbiana. Na alérgica, ela é sazonal. O que quer dizer isso? Em todo ano, na mesma época, o animal ele apresenta rinite alérgica. Agosto e setembro são os meses que mais casos tem. Nessa época tem muito pólen, mais poeira, menos chuva e assim a rinite vai atacar mais. O diagnóstico ele pode ser pelos testes de alergia no animal e através do raio-x e biópsia, caso for necessário. O tratamento é removendo os alérgenos, só que pelo ar é difícil controlar. Por isso deve tratar as crises alérgicas. Se não conseguir remover os alérgenos, pode entrar com clorfeniramina e certizina, que são antihistamínicos, ou seja, antialérgicos, e agora em casos mais graves a prednisona, que é um corticoide imunossupressor, ou seja, ele diminui a atividade do sistema imunológico, e também ele é um anti-inflamatório. É importante diferenciar a rinite microbiana da alérgica, porque os tratamentos são diferentes, um não tem nada a ver com o outro. Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desta aula. Eu estou no Instagram como @FAAprender. Deixa o like, inscreve no canal, ative o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos a partir de hoje. Não esqueça de deixar o seu comentário sobre essas patologias respiratórias. Compartilhe o vídeo aqui com os seus colegas de estudo. Até o próximo vídeo. Tchau!